Situação entre Greg Abbott, que é o governador do Texas, e Biden, presidente dos Estados Unidos, desanda. Outros 25 governadores declaram apoio a Greg Abbott, abandonando as pretensões do governo Biden sobre as questões das migrações dos Estados Unidos. E eu diria que isso pode culminar, em última instância, numa guerra civil do país. Forças federais contra forças estaduais, fora, claro, todo o apoio dos outros governadores. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Pessoal, esse não é o vídeo principal do dia, tá? Tô fazendo para vocês porque é uma coisa urgente. Possivelmente algumas ações devem ser tomadas hoje e é por isso que eu compartilho aqui com vocês. A gente sabe, para quem acompanha aqui o canal, que a gente vem debatendo, cara, quase que cotidianamente, que a questão migratória dos Estados Unidos é um calcanhar de Aquiles do governo Biden. Principalmente os republicanos, eles reclamam muito que o número de imigrantes ilegais e de outros problemas fronteiriços aumentaram muito durante seu governo. A gente pode colocar, galera, como referência, por exemplo, a migração ilegal. A gente fala, pessoal, em períodos curtíssimos de tempo, centenas de milhares de pessoas entrando pela fronteira sul. E aí a gente pega mexicanos, da América Central, você pega a América do Sul mesmo, né? Enfim, existe um grupo migratório muito significativo entrando nos Estados Unidos. A questão dos opioides. E aí, uma coisa que chama muita atenção é a entrada de fentanil pela fronteira sul, que inclusive vem produzindo substâncias que são responsáveis pelas mortes de mais de 100 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Aí a gente pode até gravar um outro vídeo, porque existe supostamente, tá? A China colocando esses produtos pelo México para entrar pela fronteira sul dos Estados Unidos, como se fosse uma guerra, que a China vem vencendo, matando a população interna dos Estados Unidos com alguns elementos químicos. A China nega veementemente, tá, essas informações, tem que deixar bem claro isso não é comprovado. E a gente pode falar também, pessoal, da própria entrada de pessoas que não querem muito bem o Estado americano, ou seja, os terror, tananã. Pelo menos essas são as alegações dos Estados Unidos. Exigiu-se algum tipo de política mais forte do governo Biden. Inclusive, o Greg Abbott, que é o governador do estado do Texas, segundo ele até mandou várias cartas, uma inclusive entregue nas mãos do presidente Biden, exigindo maior controle da fronteira. Porque a gente está falando, pessoal, de um estado dos Estados Unidos que ele é federalista. Ou seja, você tem o governo federal, que existem algumas demandas, e cada um dos estados tem autonomia para criar e votar suas próprias leis. Desde que, claro, não entre na esfera do governo federal. E quando a gente fala de controle de fronteira, de proteção nacional, isso não é tema estadual, isso é tema federal. Portanto, o Biden que deveria cumprir com as suas ações. A alegação do Greg Abbott e de vários outros governadores, principalmente na área de fronteira, está relacionado que não teve mudança na legislação dos Estados Unidos, ou seja, não teve uma flexibilização da entrada de imigrantes, uma abertura de fronteira, e mesmo assim, por conta própria, o Biden, ele mudou a política de fronteira, a patrulha de fronteira, que é o elemento ali federal responsável pelo controle, passou a atuar de maneira muito mais branda e não pegando essas pessoas e deportando, e sim, na verdade, funcionando até como um facilitador para a entrada, segundo os republicanos, tá? E por isso, ele passou por cima do legislativo. Ele feriu o pacto federativo. Na própria carta que o Greg Abbott escreveu na quarta-feira para o Biden, ele deixou bem claro que o Biden quebrou o pacto entre federação e estado, que tem recordes de imigração ilegal e que ele já tinha comunicado várias vezes antes. Portanto, a política do Greg Abbott foi: bom, vamos fazer aqui, a nossa operação Lone Star. A gente vai pegar a polícia texana e vai colocar cercas na fronteira, mais ou menos 48 quilômetros nas áreas que são mais críticas. A grande reclamação do governo federal foi que isso estava ferindo o princípio de federação dos Estados Unidos, porque estava invadindo um princípio do governo federal, sendo o governo estadual tomando essas medidas, e que isso atrapalhava a patrulha de fronteira. O Biden foi lá, levou isso para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que acabou decidindo por 5 votos a 4, ou seja, medida bastante apertada, que as cercas deveriam ser retiradas do Texas. E aparentemente isso começou a acontecer. O Greg Abbott foi lá e falou: bom, beleza, a decisão fala que tem que derrubar as cercas, mas não fala nada sobre a construção de novas cercas. E aí compartilhou imagens, inclusive, de construção de novas cercas na área de fronteira, alegando que, como Biden não está respeitando a Constituição, fica a cargo dos estados também construir essas cercas.
O Biden está dando um ultimato e inclusive colocando que o policiamento na esfera federal pode fazer de maneira abrupta, ou seja, de maneira física, né, contra a polícia do Texas, a retirada dessas cercas. Só isso já seria um grande problema, claro, né? Mas além disso, a gente teve outros 25 governadores, principalmente, cara, os republicanos. Lembrando que o Greg Abbott é apoiador do Trump, tá? Também é um republicano. Declarando apoio a ele. Falou, não, realmente, o Biden não está cumprindo a sua função, não está cumprindo a sua legislação, a sua obrigação, então o Greg Abbott está correto. Damos apoio ao governador do Texas. Como que isso vai acabar? O ultimato do Biden fala sobre a retirada das cercas. O Greg Abbott falou que não, imagina, tá no nosso princípio constitucional, não deixaremos essas cercas serem tiradas. Tem gente falando, inclusive, em secessão nos Estados Unidos. O clima tá extremamente grave entre democratas e republicanos. E claro, pessoal, quem apoia o Biden, os democratas, alegam que os republicanos estão fazendo isso só porque é ano eleitoral e estão querendo instalar o caos no país, desrespeitando o princípio constitucional e federativo dos Estados Unidos. Quem que tá certo nessa história, hein? Inclusive, galera, as forças do Biden podem começar a atuar hoje no Texas. Como será que a polícia texana vai responder a isso? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram e entenderam o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.